7 de julho de 1990. Uma madrugada de inverno no Rio. Um quarto de hospital privado. João Araújo entra sem dizer uma palavra, olha para o corpo de Cazuza agonizando, com 40 quilos, e senta ao lado da cama, com o rosto duro como pedra. Foi assim que o homem mais poderoso da música brasileira dos anos 70 se despediu de Cazuza, o filho biológico que rejeitou por 25 anos seguidos. E ninguém no Brasil inteiro jamais soube o que ele murmurou para o filho naquela madrugada de julho. Fica até o final desse documentário, porque você vai descobrir a verdade repugnante sobre João Araújo e por que Lucinha carregou nas costas sozinha essa cruz durante mais de 3 décadas seguidas. Mas, para entender o peso brutal daquela madrugada, você precisa voltar comigo 32 anos antes daquela cena médica arrepiante. 4 de abril de 1958, bairro de Ipanema, zona sul do Rio. Numa clínica particular da zona sul, nasce um bebê gordinho e afetivo. O nome de batismo escolhido foi Agenor de Miranda Araújo Neto, homenagem ao avô paterno da elite tradicional. Um nome sisudo que os funcionários da casa vão trocar carinhosamente por Cazuza ainda nas primeiras semanas de vida. Naquele instante mágico da maternidade, os pais eram jovens e bonitos. O pai chamava-se João Araújo, um homem elegante, temido pelos subordinados e profundamente conservador nos costumes tradicionais. Já ocupava um cargo importante na indústria fonográfica do país e comandaria, anos depois, a Som Livre, a gravadora oficial da maior emissora de televisão do país. A mãe se chamava Lúcia Helena, de Miranda Araújo, mas todos os amigos íntimos chamavam ela apenas de Lucinha, uma mulher devotada ao menino único desde o primeiro suspiro na sala de parto da clínica de Ipanema. E é ela, essa figura materna angelical, que vai carregar sozinha o segredo mais pesado da família Araújo durante as décadas seguintes. Anota essa configuração familiar podre, porque o pai imponente da elite carioca vai destruir emocionalmente o próprio herdeiro durante os anos seguintes de uma infância aparentemente perfeita da zona sul do Rio. A infância de Cazuza foi glamour puro para o mundo externo. Praia de Ipanema aos fins de semana com a babá uniformizada, colégios particulares dos mais caros da zona sul, viagens de férias para Nova York com a família materna. Mas, por trás daquele apartamento espaçoso, reinava um vazio afetivo pesado, porque João Araújo nunca estava lá. Passava semanas inteiras trancado no escritório da Som Livre em São Paulo, distante dos aniversários dele, longe dos abraços que aquele garoto precisava desesperadamente para crescer emocionalmente saudável. Fixa essa ausência paterna cortante, porque cada decisão dolorosa que Cazuza vai tomar durante os anos seguintes de rebeldia contra a figura autoritária do pai autoritário tem origem direta naquele apartamento vazio de Ipanema. Aos 8 anos de idade, o jovem herdeiro já tinha desenvolvido uma personalidade artística inconfundível sob o carinho constante da mãe. Cantava fragmentos de sambas antigos pelos corredores desertos do lar. Escrevia versinhos ingênuos nos cadernos escolares, uma vocação precoce que preocupava profundamente João Araújo, porque naquela geração conservadora, filho de executivo poderoso virava advogado ou médico, jamais artista boêmio de vida noturna, duvidosa da Zona Sul. Guarda esse conflito surdo entre eles, porque os planos duros que João Araújo tinha para o herdeiro biológico dele vão colidir violentamente contra o destino natural do garoto Cazuza durante os anos seguintes de adolescência conturbada nas ruas boêmias de Ipanema. Antes de continuar essa história devastadora sobre o pai vilão da família, memoriza 5 iscas físicas concretas. O primeiro é uma revista com marcas de lágrimas.
na edição bombástica número 1077 da Veja, publicada em 26 de abril de 1989. Cazuza abriu na sala do apartamento junto ao próprio pai, e a reação fria dele naquele instante devastador vai revelar tudo sobre o vilão real dessa história. Depois vem uma cadeira de rodas trazida às pressas, no estúdio da Som Livre, comandado pessoalmente pelo próprio pai, onde Cazuza gravou visivelmente enfraquecido o último álbum em vida, debaixo do olhar impassível do pai algoz. Guarda também um caderno de espiral preto de bolso, confissões íntimas pesadas sobre o pai que nem a mãe Lucinha jamais leu em vida. Anota aí ainda uma passagem aérea da Varig, Rio, Nova York, Boston. As viagens desesperadas ao New England Hospital para o tratamento com o novo medicamento AZT. E João Araújo só concordou em pagar cada bilhete milionário depois de meses de resistência prolongada que Lucinha carregou sozinha nas costas dela. E por último, uma cama de hospital. A mesma cama daquela madrugada de julho de 1990, onde João Araújo apareceu pela primeira vez como pai verdadeiro na vida inteira do menino. E as palavras congeladas que ele murmurou naquele instante final vão explicar sozinhas os 3 anos de agonia oculta do Brasil. Guarda essas 5 iscas físicas com atenção redobrada, porque cada uma vai voltar de forma bombástica até o desfecho arrepiante desse documentário. E até o final, você vai finalmente entender por que os 3 anos de agonia, escondida do Brasil, foram infinitamente piores do que qualquer capa sensacionalista da imprensa da época. Foram 3 anos vividos sob o olhar frio do vilão maior da família Araújo. Ano de 1966. Cazuza tinha 8 anos de idade e frequentava o tradicional Colégio Santo Inácio dos Jesuítas, na rua São Clemente, uma das instituições de ensino mais rígidas e conservadoras da elite católica do Rio dos anos 60. O menino usava o uniforme azul marinho com camisa branca engomada. Levava a maleta escolar, com os cadernos organizados pela mãe Lucinha todas as madrugadas, e cruzava sozinho os portões pesados do internato debaixo do olhar severo dos padres que ainda aplicavam palmatória naquela era rígida do país. Só que naquele internato católico rígido, Cazuza já era considerado o menino diferente, o aluno que preferia música popular em vez de partidas de futebol no recreio, o garoto sensível que chorava com facilidade nos filmes escolares, o adolescente precoce que se emocionava com poesia romântica em vez de matemática pura, uma diferença silenciosa perceptível que os professores anotaram nos relatórios enviados ao pai, João Araújo, ao longo do crescimento do herdeiro único. E foi ali no internato que a rejeição paterna cortante começou a assumir contornos definidos pela primeira vez, porque João Araújo lia cada relatório recebido do Santo Inácio com o nojo silencioso do herdeiro biológico. No começo da adolescência, o comportamento de Cazuza no internato católico rígido piorou drasticamente. Começou a colar em provas de matemática, faltar às aulas de ginástica olímpica e a escrever letras subversivas nos cadernos comprados pela mãe. E os relatórios enviados semanalmente ao pai João Araújo eram cada vez mais desanimadores para um homem público que sonhava com um herdeiro respeitável da elite tradicional. João Araújo chegou a considerar mandar Cazuza para um internato militar do antigo governo na zona militar. Um internato disciplinar rígido, onde os filhos difíceis da elite carioca eram enviados durante os anos de rebeldia para receber treinamento militar duro e correção comportamental severa do governo federal daquele período pré-abertura política. Foi apenas a intervenção desesperada de Lucinha, chorando sozinha na sala durante horas seguidas, que impediu o pai autoritário de tomar aquela decisão trágica contra o único filho dele. Anota bem esse momento familiar arrepiante.
porque foi ali, naquele espaço vazio de Ipanema, que Lucinha decidiu silenciosamente que dedicaria a existência inteira dela a proteger Cazuza da fúria rígida do marido executivo. Nos anos seguintes, o adolescente já frequentava as boates alternativas de Copacabana com os amigos boêmios do colégio católico, bebia cerveja escondido dos pais, fumava maconha nas praias desertas durante as madrugadas cariocas e ouvia obsessivamente Rolling Stones, Beatles e o som progressivo nos vinis emprestados dos amigos mais velhos das aulas de inglês. Uma adolescência boêmia radical que preocupava profundamente a mãe Lucinha e que revoltava violentamente o pai João Araújo cada vez que os funcionários da Som Livre traziam relatórios policiais discretos sobre as andanças noturnas do herdeiro único do executivo poderoso. Já no final da adolescência, Cazuza terminou o segundo grau no Santo Inácio com dificuldade nas matérias exatas. Passou meses seguintes dormindo até tarde no apartamento familiar. Começou faculdade de letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mas abandonou o curso universitário nos primeiros meses de aula por total falta de interesse acadêmico. E foi justamente nesse período crítico de rejeição paterna aguda que o rapaz descobriu o mundo do movimento nascente daquela era pós-abertura dos anos 70. Frequentava agora as boates alternativas da Zona Sul e o extinto Teatro Alasca de Copacabana, assistindo bandas amadoras de música alternativa nos porões alternativos da Lapa Carioca e escrevendo letras próprias de canções nos cadernos abandonados da Faculdade Católica, e começou a nutrir silenciosamente uma admiração profunda por um artista que dominava a cena musical daquela temporada. Um cantor de voz aguda e figurino ousado que provocava escândalo constante na imprensa tradicional da capital federal. Guarda esse nome, que vai mudar tudo na existência artística do rapaz. Porque o contato entre esses dois contestadores vai gerar a paixão mais avassaladora da vida do futuro poeta maior do rock e vai revelar sozinha o segredo mais pesado que Cazuza carregaria escondido do pai, João Araújo, durante os anos seguintes. Ney Matogrosso, o cantor mais escandaloso do Brasil daquela era pós-ditadura, ex-vocalista do grupo de rock experimental Secos e Molhados, um artista assumidamente homossexual em plena repressão militar dos anos 70, que subia nos palcos maquiado, seminu e cheio de plumas coloridas, provocando o pânico moral da elite tradicional, um símbolo vivo da resistência artística contra os valores tradicionais da geração pré-abertura política. Foi no ano de 1979 que Cazuza, aos 21 anos de idade, conheceu pessoalmente Ney Matogrosso, nos bastidores de um show alternativo numa boate da Zona Sul. Ney tinha 38 anos de idade naquela temporada. Era uma das figuras mais escandalosas da música daquela geração. E o primeiro contato entre os dois artistas rebeldes gerou uma paixão avassaladora e imediata que o rapaz jamais tinha experimentado com ninguém antes. Durante os 3 meses seguintes ao primeiro contato na boate, os dois mantiveram um relacionamento amoroso intenso, escondido cuidadosamente da imprensa jornalística. Noites discretas no apartamento do Leblon, passeios românticos nas praias desertas de Ipanema, durante as madrugadas frias, compartilhamento de música brasileira, poesia contemporânea e cocaína pura que os dois artistas consumiam abertamente naquela temporada libertária pós-repressão militar. Anota essa data crucial, porque foi exatamente no ano de 1980 que ocorreu o episódio mais arrepiante do relacionamento inicial entre Ney Matogrosso e o jovem. Um episódio brutal que virou lenda urbana no meio artístico do Rio. Segundo o depoimento público que Ney Matogrosso
concedeu à imprensa jornalística décadas depois, ele desapareceu misteriosamente durante 4 dias seguidos daquele ano de 80. Ninguém do círculo íntimo, do Círculo, conseguia localizar ele em lugar algum da capital fluminense. Nem sequer a mãe Lucinha sabia onde o filho biológico se escondia durante aqueles 4 dias silenciosos de sumiço radical. Quando Cazuza finalmente apareceu na porta do residência de Ney, o artista experimentado abriu a porta e ficou paralisado com o próprio olhar. O jovem estava sujo, mal cuidado, com roupas rasgadas e visivelmente drogado, e na companhia direta de um traficante conhecido de cocaína pura das favelas cariocas da Zona Sul. Ney tentou conversar com o namorado transtornado sobre a preocupação recente, e foi ali, naquele instante brutal, que Cazuza cuspiu literalmente no rosto de Ney Matogrosso. Aqui é onde tudo muda no destino romântico do jovem poeta maior do rock. Porque Ney Matogrosso, o cantor mais escandaloso da capital federal, não perdoou aquela humilhação pública violenta. Ney Matogrosso levantou a mão direita e desferiu um tapa forte no rosto dele no próprio apartamento do Leblon. Um tapa violento que ficou marcado para sempre na história recente do rock nacional e que terminou definitivamente o relacionamento amoroso inicial entre os dois artistas contestadores daquela temporada libertária pós-ditadura militar. Cazuza saiu correndo do lar de Ney, chorando descontroladamente. Voltou para o Casa da Família drogado e humilhado e destruído. E ali, naquela madrugada trágica, encontrou pela primeira vez o pai João Araújo esperando ele na sala de estar do apartamento familiar. Guarda essa madrugada arrepiante, porque a reação gélida de João Araújo, aquele filho biológico quebrado emocionalmente, vai revelar o verdadeiro caráter do vilão dessa história familiar. E vai marcar o começo real dos 3 anos de agonia escondida que o Brasil inteiro assistiria anos depois, sem saber a origem oculta desse destino trágico. João Araújo estava esperando o filho biológico na sala do apartamento de Ipanema naquela madrugada terrível do começo de 1980, sentado numa poltrona antiga de couro escuro, fumando calmamente um cigarro, com a calma fria dos homens acostumados a comandar destinos alheios. E o olhar que ele dirigiu ao filho drogado, humilhado e chorando incontrolavelmente, foi o olhar de quem já sabia perfeitamente onde o rebelde tinha ido passar aqueles 4 dias de sumiço radical. Segundo depoimentos posteriores concedidos por Ney Matogrosso à imprensa durante as décadas seguintes, João Araújo estava perfeitamente informado sobre o relacionamento amoroso proibido do filho biológico com o artista mais escandaloso do país daquele momento. Os funcionários leais da Som Livre traziam relatórios discretos ao patriarca sobre cada saída noturna suspeita do herdeiro, cada visita ao apartamento do Leblon e cada beijo trocado nas praias desertas de Ipanema durante as madrugadas frias. E foi ali, nesse instante devastador de humilhação pública, que João Araújo pronunciou pela primeira vez a frase mais gélida da vida inteira do filho biológico. Uma frase gélida que Cazuza carregaria nas costas dele durante os 10 anos restantes da vida inteira. Uma frase que a mãe Lucinha ouviu naquela madrugada e nunca conseguiu esquecer nos anos seguintes. Guarda essa frase pesada de João Araújo, porque ela vai ecoar na cabeça de Cazuza durante cada excesso noturno, cada relacionamento amoroso conturbado e cada linha de cocaína pura consumida nos anos seguintes, ano de 1982, 2 anos depois daquela madrugada humilhante. Cazuza tinha 24 anos e estava desesperadamente procurando um caminho musical próprio para fugir emocionalmente da sombra opressora do pai.
E foi nesse momento delicado que o jovem conheceu 4 jovens músicos amadores num show alternativo no Circo Voador da Arpoador. Roberto Frejá na guitarra, Maurício Barros nos teclados, De Palmeira no baixo e Guto Goff na bateria. A banda nascente se chamava Barão Vermelho e ainda tocava em pequenas casas noturnas alternativas da Zona Sul, cobrando poucos cruzados por apresentação. O grupo procurava desesperadamente um vocalista principal com um carisma cênico natural para o show ao vivo. E Cazuza, com a rebeldia inflamada por 2 anos de rejeição paterna acumulada, aceitou entrar oficialmente no Barão Vermelho como vocalista principal, em outubro daquele mesmo ano. Anota bem essa entrada oficial no Barão Vermelho, porque foi o primeiro ato público de rebeldia definitiva contra João Araújo. E foi o começo real do trajeto meteórico do rock nacional dos anos 80. Durante os 3 anos seguintes de trabalho intenso, Cazuza, junto com Roberto Frejá, compôs alguns dos maiores clássicos do rock dos anos 80. Não Vou Me Adaptar, Pro Dia Nascer Feliz, Bete Balanço, que virou trilha sonora do filme homônimo de Lael Rodrigues em 84, e Codinome Beija-Flor, o hino romântico que consagraria definitivamente a banda como fenômeno nacional da nova geração pós-abertura política. O Barão Vermelho chegou ao auge comercial durante o show histórico do Rock in Rio de Janeiro, de 1985. Um festival histórico no bairro da Barra da Tijuca, com quase 1,5 milhão de espectadores acumulados durante os 10 dias de apresentações artísticas. E foi nesse mesmo festival internacional que Cazuza cantou, pela última vez ao vivo, o maior clássico da banda, ao lado de Roberto Frejá, perante o público brasileiro, antes que uma tragédia silenciosa começasse a se aproximar, sem que ninguém do cena musical daquele meio pudesse imaginar. E aqui é onde tudo começa a mudar, de forma sombria para sempre, porque em agosto de 1985, poucos meses depois do Rock in Rio triunfal, Cazuza foi internado às pressas numa clínica particular do Rio com uma pneumonia severa e inexplicável para os médicos daquela geração. Foi ali, naquela cama improvisada, que os médicos particulares da família Araújo realizaram pela primeira vez o exame de sangue mais temido daquele começo de década. O teste do vírus letal recém-descoberto pela ciência mundial. O teste do HIV, uma sigla que ainda ninguém no país sabia pronunciar corretamente naquela era pré-informação médica. E o resultado clínico daquela primeira análise foi negativo. Alívio enorme para a família Araújo. Mas o que ninguém contou ao país inteiro nas décadas seguintes é que aquela primeira pneumonia severa foi apenas o aviso sinistro de uma tragédia muito maior, e que Cazuza sabia perfeitamente o que estava acontecendo com o corpo dele desde aquele mesmo agosto crítico, porque a orientação sexual assumida do artista e a vida noturna promíscua da geração pós-abertura política já colocavam o poeta rebelde no grupo de risco mais atingido pela nova epidemia mundial. Fixa esse detalhe crucial, porque o que Cazuza descobriu nesse agosto crítico sobre a própria vulnerabilidade médica vai marcar o começo real dos 3 anos de agonia oculta que o país assistiria alguns anos depois, sem saber a origem verdadeira do drama. Em novembro daquele ano, de 1985, Cazuza tomou a decisão mais controversa da carreira até aquele momento. Deixou oficialmente o Barão Vermelho, depois de várias brigas internas com Roberto Frejá sobre direção musical do próximo álbum da banda. Iniciou imediatamente a carreira solo, assinou o contrato milionário com a Polygram e começou a compor letras cada vez mais confessionais nos cadernos íntimos que carregava sempre no bolso da jaqueta preta, característica dele. Guarda esse detalhe
importante, porque as letras compostas por Cazuza durante o começo da carreira solo foram, na verdade, cartas de despedida secretas escondidas do público daquele momento. Cartas que o cantor escrevia sabendo perfeitamente que o tempo restante era curto. Em 1987, 2 anos depois daquela primeira pneumonia grave, Cazuza foi internado novamente numa clínica particular do Rio de Janeiro, com nova crise pulmonar. E o segundo teste laboratorial do HI, realizado pelos médicos particulares da família Araújo, apresentou desta vez o resultado mais aterrorizante imaginável: positivo. O vírus letal, recém-descoberto, tinha finalmente atingido o corpo frágil dele. Foi ali, nessa cena, que começou oficialmente o segredo mais pesado da vida inteira de Cazuza. O segredo que ele carregaria escondido do país durante os 2 anos seguintes de agonia dolorosa. O segredo que apenas 3 pessoas do círculo íntimo do cantor conheciam nesse instante: a mãe Lucinha, chorando no corredor médico; o pai, João Araújo, com o rosto duro como pedra na cadeira ao lado do leito; e o próprio Cazuza, começando naquele instante a espiral descendente que consumiria cada célula do corpo dele nos anos seguintes. Aqui é onde a história devastadora de Cazuza se transforma numa tragédia moderna, porque os 3 anos de agonia oculta prometidos no começo desse documentário começam oficialmente naquele leito do Rio, no ano de 1987. João Araújo tomou naquele instante clínico a decisão mais controversa da existência inteira dele como pai biológico. Decidiu esconder o diagnóstico letal do país inteiro, da imprensa jornalística sensacionalista, dos colegas artísticos do Barão Vermelho e até dos amigos próximos da elite carioca dos anos 80. Só a mãe Lucinha soube da verdade médica completa nesse instante. E Lucinha carregou aquele peso mais brutal da vida dela, escondido nas costas dela, durante os anos seguintes, até o desfecho arrepiante assistiria anos depois. Segura essa decisão paterna arrepiante, porque a primeira revelação do duplo impacto desse documentário vai bater agora mesmo na cabeça do espectador. Durante os 2 anos que separaram o diagnóstico positivo de 1987 da confissão pública de fevereiro de 1989, Cazuza viajou secretamente ao New England Hospital de Boston, nos Estados Unidos, em várias ocasiões distintas durante aqueles 2 anos, com registros preservados nos passaportes desgastados. Cada viagem era um tratamento experimental com um novo medicamento antirretroviral chamado AZT, uma tentativa desesperada de retardar a espiral descendente inevitável do vírus letal recém-descoberto. E a segunda revelação bombástica desse documentário completo vai bater agora na cabeça do espectador, porque cada uma dessas viagens experimentais custou cifras altíssimas em dólares da moeda oficial dos Estados Unidos daquele período. Valores impressionantes para os padrões econômicos do país no começo dos anos 80. E João Araújo pagava cada bilhete milionário do bolso executivo em segredo. Uma decisão paterna que sempre foi motivo de controvérsia silenciosa nos círculos próximos da família Araújo, daquela geração conservadora. Guarda essas 2 revelações bombásticas, porque agora você vai entender por que Cazuza decidiu quebrar o silêncio imposto pelo pai executivo em fevereiro de 1989, numa entrevista bombástica para uma revista jovem chamada Bis, que virou a divisão radical da carreira artística do rebelde do país nos anos 80. Fevereiro de 1989. Cazuza tinha completado 30 anos de idade e estava visivelmente mais magro naquele início trágico. O quadro clínico dele piorava mês após mês em silêncio.
As viagens desesperadas ao New England Hospital de Boston não estavam mais surtindo o efeito esperado do tratamento. E o pai executivo começava a perceber que o segredo familiar mais pesado talvez não pudesse continuar escondido do país por muito mais tempo. Foi então que aconteceu a decisão mais radical da carreira do maior poeta do rock nacional. Uma decisão radical que iria virar de cabeça para baixo todo o esforço familiar de blindagem sanitária, construído em segredo por João Araújo durante os 2 anos anteriores. Anota bem, e essa decisão histórica, porque Cazuza tomou uma atitude que o pai executivo jamais teria autorizado em nenhuma circunstância pessoal, e que o Brasil inteiro iria reagir com choque visceral nesse mesmo momento. Cazuza concedeu uma entrevista longa e franca à jovem revista musical Bis nesse mês de fevereiro de 89 e revelou ao país inteiro pela primeira vez o segredo mais pesado da existência dele, que era portador do vírus HIV, que tinha AIDS há 2 anos, que estava em tratamento experimental com a ZT no exterior e que sabia perfeitamente que os dias restantes da vida artística estavam contados. A saída daquela entrevista franca na Bis caiu como uma bomba atômica no meio jornalístico. Ele virou pela primeira vez o primeiro artista do país conhecido nacionalmente a assumir a ter contraído a nova doença letal do início da epidemia. Um gesto histórico corajoso que quebrou definitivamente o tabu absurdo em torno da nova epidemia mundial, mas que também abriu uma porta imprevista para o pior ataque midiático da história recente do jornalismo do país, daquele período conservador. Segura essa data histórica de fevereiro de 89, porque poucos meses depois daquela confissão pública corajosa, uma revista muito maior iria transformar Cazuza no maior símbolo público da hipocrisia jornalística da capital paulista daquele período. E aqui é onde a primeira das 5 iscas físicas plantadas no início do documentário volta bombasticamente para a cabeça do espectador. 26 de abril de 1989. Bancas de jornal do país inteiro amanheceram cobertas por uma imagem arrepiante. A edição número 1077 da revista Veja apresentava uma manchete cruel na manchete gigante que iria virar símbolo eterno do sensacionalismo do país daquele período conservador. A manchete dizia literalmente assim: uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. A foto principal da edição brutal era uma imagem chocante de Cazuza, com 40 quilos apenas, tirada sem consentimento pessoal de Cazuza por um paparazzi da revista alguns dias antes. Uma foto brutal, onde o poeta aparecia sem camisa numa praia do Rio, o esqueleto do corpo dele exposto pela primeira vez ao país inteiro. Com o rosto encovado, os olhos fundos e as costelas visíveis sob a pele fina. Guarda essa imagem visceral da capa, porque a reação de Cazuza ao ver aquela edição no apartamento familiar de Ipanema vai revelar tudo sobre o vilão real dessa história devastadora. Ele abriu aquela edição bombástica da Veja na sala do apartamento familiar de Ipanema, junto ao pai, João Araújo. Naquele instante devastador, ele olhou fixamente para a imagem chocante estampada na revista. Levou a mão trêmula ao peito magro, sentiu o coração acelerar violentamente e perdeu de vez a pressão sanguínea. Caiu inconsciente no chão da sala familiar diante dos olhos aterrorizados da mãe Lucinha. Foi imediatamente levado às pressas para a mesma clínica privada da Zona Sul do Rio, onde tinha realizado o exame positivo do HIV 2 anos antes. Segundo o depoimento posterior, concedido na televisão durante os meses seguintes daquele período, declarou com a voz visivelmente rouca uma frase que virou histórica:
Tive vontade de vomitar quando vi aquela imagem. Anota essa declaração pública corajosa. Porque a resposta fria de João Araújo àquela humilhação midiática do filho vai chocar de vez o espectador do paíço desse documentário. João Araújo, o mesmo pai que passou 25 anos rejeitando emocionalmente o único filho biológico, decidiu nesse mesmo momento tomar uma atitude radical contra o responsável direto pela edição polêmica da Veja. Descobriu o fez tocaia em frente ao apartamento do jornalista na capital paulista daquele mesmo mês. O jornalista responsável direto pela matéria polêmica da Veja pediu demissão do cargo profissional exatamente uma semana depois daquela edição polêmica. Nunca mais assinou reportagem alguma sobre celebridades nacionais nos anos seguintes de carreira. E até hoje, décadas depois daquela edição polêmica, o profissional recusa terminantemente falar sobre o episódio vergonhoso que virou marco vergonhoso do jornalismo do país do começo dos anos 80. Aqui é onde tudo muda de novo, bombasticamente, na trajetória final do poeta rebelde. Porque em plena recuperação hospitalar da queda de pressão sanguínea, ele tomou uma segunda decisão radical, que iria surpreender de vez o meio musical do Rio dos anos 80 e que ativa imediatamente a segunda das iscas físicas plantadas no início. Ele decidiu gravar um novo álbum musical em pleno estágio final do vírus letal. Um disco duplo pesado, intitulado Burguesia, e o mais impressionante desse projeto polêmico é que ele gravou o disco inteiro sentado numa cadeira de rodas ortopédica, trazida às pressas pelos técnicos particulares do estúdio Som Livre, comandado pessoalmente pelo próprio pai João Araújo. Foi ali, no mesmo estúdio do pai algoz, sentado numa cadeira de rodas fria por causa da fraqueza muscular avançada, que ele gravou algumas das músicas mais dolorosas da carreira profissional dele. Burguesia, Poder Central, Ideologia e Faz Parte do Meu Show. E o artista mais rebelde do rock daquele momento cantou cada verso desses hinos daquela temporada trágica, com a voz visivelmente rouca, as mãos tremendo violentamente sob a fraqueza avançada e o olhar perdido no horizonte cruzando pela vidraça da cabine de gravação. Fixa essa cena arrepiante do estúdio Som Livre, porque enquanto ele gravava aquele disco duplo doloroso, sentado na cadeira de rodas trazida às pressas, o pai assistia calado a tudo aquilo do outro lado da vidraça de acrílico transparente, sem entrar na cabine, sem tocar no filho e sem oferecer sequer um copo de água. Guarda esse detalhe do pai imóvel atrás da vidraça, porque agora vem a fase mais dolorosa da existência artística de Cazuza, as últimas turnês do rock, daquele momento que o cantor magro conseguiria fazer antes do desfecho arrepiante que o país inteiro iria assistir, alguns meses depois, sem enxergar a verdade oculta. Durante o segundo semestre de 1989, ele embarcou desesperadamente na última grande turnê da carreira profissional. A turnê chamada O Tempo Não Para, dirigida especialmente pelo velho amigo e ex-namorado Ney Matogrosso, que apesar do tapa histórico do começo dos anos 80, tinha voltado ao círculo íntimo dele durante os anos finais da carreira profissional do artista rebelde daquele momento. Ney Matogrosso desenhou pessoalmente a direção artística completa dos shows agonizantes do percurso, escolhendo o repertório musical delicado. Definiu a iluminação, teatral cruel que escondia parcialmente a magreza extrema do rebelde dos olhos curiosos do público, e orientou pessoalmente Cazuza sobre como economizar cada movimento cênico durante as apresentações noturnas no período final de agonia oculta. Segura essa direção discreta de Ney Matogrosso, porque foi o gesto de amor mais sutil que o artista experimentado conseguiu oferecer ao velho ex-namorado durante aqueles meses finais da existência inteira dele rebelde. Mas o
corpo frágil de ele continuava se deteriorando, visivelmente, semana após semana, durante essa temporada. Os shows dolorosos ficaram cada vez mais curtos. As apresentações foram sendo canceladas discretamente em várias cidades do país por causa da fraqueza muscular avançada do cantor magro. E o público do país daquela temporada começou finalmente a perceber pela primeira vez que o artista rebelde do rock nacional estava mesmo morrendo publicamente diante dos olhos aterrorizados de todo o país. E aqui é onde a terceira das 5 iscas físicas plantadas no início desse documentário volta bombasticamente para a cabeça do espectador, porque foi durante esses shows finais que ele começou a rabiscar as últimas confissões íntimas no caderno de espiral preto, de bolso que ninguém do círculo próximo jamais leu em vida, nem sequer a própria mãe Lucinha. 2 de junho de 1990, um sábado no coração do outono carioca. Ele estava com apenas 32 anos de idade e pesava 37 quilos nesse começo de inverno decisivo. Fez a última aparição pública oficial da existência artística inteira dele. Um showzinho intimista para uma pequena plateia amiga numa casa do bairro do Leblon. Menos de 50 pessoas presentes. Uma iluminação suave que escondia parcialmente a magreza extrema do rebelde daquela geração. Ele cantou apenas 4 músicas nessa noite fria, sentado numa cadeira estofada branca, por causa da fraqueza avançada do corpo consumido. A voz visivelmente rouca, o olhar perdido no chão da sala improvisada, e os amigos íntimos do círculo pequeno perceberam finalmente pela primeira vez que aquela apresentação seria despedida da existência artística pública do maior poeta daquela geração. Guarda essa data histórica de 2 de junho, porque exatamente 35 dias depois daquela última apresentação intimista, ele estaria morto no apartamento. E os 35 dias que separaram aquela apresentação final da morte trágica foram os mais dolorosos da história familiar dos Araújo. Naquele mesmo sábado à noite, depois do showzinho intimista, foi levado de volta ao apartamento dos pais na Zona Sul. Nunca mais sairia dali com vida, nem faria uma apresentação musical pública, nem falaria com um jornalista de qualquer publicação nacional do momento. Esses dias seguintes seriam de blindagem sanitária severa, imposta pela família ao círculo íntimo do rebelde do rock. É aqui que a última das iscas físicas plantadas finalmente volta bombasticamente para o espectador. A isca da cama de hospital, iluminada por uma luz fraca de madrugada. Durante os 35 dias finais da existência artística do artista rebelde, ele foi transferido cuidadosamente para uma estrutura hospitalar no quarto de dormir principal do apartamento familiar de Ipanema, uma estrutura ortopédica alugada às pressas por Lucinha numa loja de material médico da rua Visconde de Pirajá, uma estrutura estranha, instalada no quarto onde o pequeno Cazuza tinha crescido durante os anos 60, protegido pela mãe angelical. Naquele mesmo quarto de infância, sob o teto onde o menino tinha rabiscado versinhos nos cadernos escolares durante a década de 70, o rapaz agora agonizava lentamente com o corpo consumido pela epidemia mundial. E no mesmo apartamento onde João Araújo tinha rejeitado emocionalmente o filho biológico durante 25 anos, o pai autoritário começou finalmente a mudar de comportamento nos últimos dias de vida do herdeiro. Anota essa mudança de comportamento, porque foi durante esses 35 dias finais que aconteceu a reviravolta mais intensa da história familiar dos Araújo, e que ninguém do país inteiro soube até anos depois do desfecho de julho de 1990. João Araújo
O mesmo pai executivo que passou 25 anos rejeitando o único filho biológico, começou, nesses 35 dias finais, a se aproximar lentamente da leito do rapaz agonizante. Sentava por horas no quarto escuro do filho durante as madrugadas do outono carioca. Ficava apenas olhando para o rosto consumido do rapaz sem dizer uma palavra sequer. Uma presença repentina que Lucinha nunca conseguiu entender bem durante os anos seguintes de reflexão sobre aquele desfecho. E foi ali, nesse quarto escuro do apartamento familiar, durante os últimos 15 dias de agonia do filho biológico, que a terceira das iscas plantadas na abertura finalmente se resolve para o espectador brasileiro. Segundo depoimentos posteriores concedidos por Lucinha à imprensa jornalística durante os anos 90, ele rabiscava desesperadamente páginas inteiras num caderno de espiral preto, de bolso, ao longo desses dias finais de agonia oculta, um diário íntimo pesado que ele carregava sempre debaixo do travesseiro branco da cama hospitalar. Um caderno que nem a Mãe Santa jamais leu por inteiro durante a existência inteira dele, nem sequer nos dias posteriores ao desfecho do dia 7 de julho. Mas o que Lucinha revelou, décadas depois, em entrevista bombástica para um documentário sobre a existência do filho, é que ele confessou verbalmente à mãe angelical, numa das últimas madrugadas de vida, uma frase gélida. Uma frase que Lucinha carregou nas costas dela durante os 35 anos seguintes de reflexão até o momento presente. Uma frase pesada que ninguém do país sabia perfeitamente até aquele instante do documentário oficial dos anos 90. Anota bem essa confissão histórica para a memória, porque a última frase do maior poeta do rock nacional dos anos 80 para a mãe angelical vai chocar o espectador desse documentário e vai revelar sozinha o vilão real dessa história familiar arrepiante. Ele segurou a mão trêmula da mãe Lucinha naquela madrugada do começo de julho de 90. Olhou fixamente para o rosto envelhecido dela com os últimos resquícios de consciência restante e murmurou baixinho no ouvido dela uma frase pesada que Lucinha jamais esqueceu no resto da existência inteira. Se ele tivesse me abraçado uma única vez, na infância inteira, mãe, talvez nada disso tivesse acontecido comigo. Segura essa frase pesada do poeta agonizante, porque ela é o pagamento prometido, bombasticamente, na abertura desse documentário completo. O ele frio, que Cazuza mencionou naquele murmúrio final, era o próprio pai autoritário João Araújo, o executivo poderoso da Som Livre, que passou 25 anos rejeitando o único filho biológico, e que os dias posteriores àquele murmúrio final tentaria desesperadamente pedir perdão tarde demais. 7 de julho de 1990, uma madrugada de inverno no Zona Sul do Rio, 4 horas do horário oficial de Brasília. Ele sofreu um choque séptico causado pela deterioração final do sistema imunológico consumido pela AIDS e morreu apenas 4 horas depois do começo da crise médica final. Aos 32 anos de existência, devastada pela epidemia mundial, João Araújo estava nesse instante final, ao lado da leito de morte do único herdeiro. Segurou pela primeira vez na existência inteira a mão gelada do rebelde do rock nacional. Murmurou uma frase silenciosa no ouvido do rebelde agonizante que ninguém jamais soube de vez até aquele instante do documentário, e ficou sentado por horas seguidas depois da morte, sem dizer uma palavra sequer para ninguém do círculo íntimo daquela madrugada arrepiante. Foi ali naquela estrutura de hospital, improvisada no quarto de infância dele, sob o mesmo teto onde décadas antes o pequeno Cazuza tinha nascido, cheio de sonhos artísticos, que a espiral descendente, prometida bombasticamente na abertura desse documentário, finalmente atingiu o desfecho. Morreu praticamente sozinho aos 32 anos de idade,
sem uma esposa oficial reconhecida, sem filhos biológicos verdadeiros, sem a fama internacional que ele tinha construído durante os anos 80, sob o olhar frio do próprio pai autoritário, que apareceu pela primeira vez como pai verdadeiro apenas no leito da morte. O enterro aconteceu na tarde do mesmo dia, 7 de julho, no histórico Cemitério São João Batista do bairro Carioca de Botafogo. Uma multidão emocionada de mais de 1.000 fãs anônimos apareceu para prestar a homenagem final ao maior poeta daquela geração. Choravam abertamente nas calçadas do cemitério tradicional, cantavam versos de ideologia com as vozes trêmulas e carregavam faixas coloridas homenageando o artista que tinha morrido aos 32 anos de idade. Os 4 ex-companheiros do Barão Vermelho apareceram silenciosamente no cemitério carioca do 7 de julho para prestar a última homenagem musical. Roberto Frejá, Maurício Barros, De Palmeira e Guto Goff. Os mesmos 4 amigos rebeldes que Cazuza tinha conhecido 8 anos antes no circo voador do Arpoador, carregaram pessoalmente o caixão do poeta, agonizante, até o túmulo do cemitério tradicional. Enquanto Lucinha caminhava atrás do caixão coberto pela bandeira do Barão Vermelho, segurando o caderno de espiral preto, de bolso, que o herdeiro biológico rabiscava na cama de hospital, improvisada. E foi exatamente ali, no túmulo simples do São João Batista de Botafogo, da tarde inesquecível de julho de 90, que Lucinha tomou a decisão mais dolorosa e mais bonita da existência inteira dela. Uma decisão que iria transformar o desfecho trágico do rapaz numa herança poderosa para todo o abo país brasileiro. Naquele mesmo mês de julho de 90, apenas semanas depois do enterro emocionado no São João Batista, Lucinha Araújo fundou pessoalmente a Sociedade Viva Cazuza, uma organização não governamental pioneira que iria oferecer casa, comida e tratamento médico gratuito a crianças brasileiras portadoras do HIV, nascidas em famílias pobres do país. Uma organização que iria funcionar durante as décadas seguintes, até o momento presente, na cidade do Rio de Janeiro. Uma herança impressionantemente bonita que redimiria para sempre o desfecho trágico do maior ídolo do rock nacional. Lucinha carrega até hoje o diário de espiral preto, numa gaveta trancada da secretária da Sociedade Viva Cazuza. Nunca revelou publicamente o conteúdo dessas páginas, daquelas confissões íntimas escritas durante esses dias finais de agonia, e jamais revelará essas páginas pesadas até o próprio momento do desfecho final da existência dela mesma. E é agora, nesse ponto do documentário, que a reflexão universal mais pesada dessa trajetória pesada finalmente atinge a cabeça do espectador brasileiro que assistiu a essa história até o final trágico. Cazuza passou 3 anos agonizando publicamente, sob o olhar curioso do país inteiro. Mas os 3 anos de agonia oculta que o Brasil não viu foram muito piores do que qualquer capa sensacionalista da imprensa do começo dos anos 80. Foram 3 anos vividos sob o olhar frio do pai executivo, que só chegou a abraçar o filho biológico já no leito da morte. 3 anos que revelaram sozinhos o vilão real dessa história familiar. Não a doença letal descoberta pela ciência mundial, mas a ausência paterna cortante que consumiu emocionalmente o rebelde do rock desde a primeira infância dourada de Ipanema. Quantos filhos amados no Brasil inteiro carregam sozinhos feridas invisíveis assim? Quantas famílias burguesas tradicionais escondem o abandono dos herdeiros mais sensíveis por trás do glamour aparente das aparências públicas respeitáveis? Quantos poetas rebeldes da geração dos anos 80 morreram praticamente sozinhos, sob o olhar frio dos próprios pais poderosos, sem nunca receberem um abraço verdadeiro na existência inteira?
morreu praticamente sozinho, aos 32 anos de vida, naquela estrutura de infância do apartamento familiar de Ipanema, sem o abraço paterno verdadeiro que ele esperou desesperadamente durante toda a existência artística, sem a coragem real de contar ao país inteiro a origem verdadeira do vazio que consumiu cada célula do corpo, consumido pela epidemia, e deixou para trás uma lição pesada para todas as famílias brasileiras dos anos seguintes até o momento presente. Nenhum sucesso profissional imponente da vida executiva vale o preço silencioso de rejeitar emocionalmente um filho biológico até a cama de morte. Se essa história pesada do maior ídolo do rock nacional despertou em você memórias adormecidas sobre alguém próximo da família que carrega silenciosamente feridas assim, procure abraçar carinhosamente essa pessoa querida, antes que seja tarde demais. Diga que ama de verdade, peça perdão pelas ausências e reconheça as feridas causadas nos anos anteriores. Porque a vida é curta demais para deixar que abraços verdadeiros virem apenas remorsos no leito da morte inevitável. Se você conhece alguém próximo da família que possa estar passando por momentos duros agora mesmo, procure conversar carinhosamente com essa pessoa querida. Se você mesma estiver enfrentando momentos difíceis assim, procure o Centro de Valorização da Vida pelo número 188. É gratuito, é sigiloso, funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. Se inscreva no canal para receber toda semana os documentários bombásticos que ninguém do país inteiro tem coragem de contar sobre as figuras públicas brasileiras mais amadas da história recente. Ativa o sininho de notificações do YouTube e deixa nos comentários abaixo qual figura pública tu quer ver contada com esse mesmo nível de profundidade emocional na próxima semana.